Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Luângelo. Estamos aí para mais uma aula. Já deixei minha tela compartilhada. Vou mostrar aqui os slides, colocar em tela cheia, para a gente iniciar o nosso novo assunto, uma próxima teoria, né? Dentro do assunto que a gente veio tratando aí, sobre as teorias da administração. Hoje nós iremos falar sobre a administração científica, né? Dando sequência naquilo que a gente tinha iniciado. Objetivos da aula de hoje, né? Mostrar os fundamentos da administração científica, demonstrar a organização racional do trabalho, né, conhecida como ORT, identificar a ênfase na tarefa e nos meios, né, que são os métodos e processos de trabalho, evidenciar a busca pela eficiência, né, ou seja, a melhor maneira de fazer o trabalho, e apontar a mudança das atitudes e comportamentos das organizações e das pessoas, ok? Para iniciar, né, a administração científica, falar um pouco aí, né, sobre o Taylor, né, que é conhecido como o pai da administração científica. Ela surgiu no início do século XX, foi fundada por Frederick Winslow Taylor. Seu nome é devido à tentativa de aplicação dos métodos da ciência para sanar problemas da administração, né? Daí o nome administração científica, né? Por conta da aplicação dos métodos da ciência. Seus principais métodos científicos aplicáveis são a observação e a mensuração, ou seja, através da observação ele ia criando, né, novas formas, ia inovando, ia aperfeiçoando aquilo que já existia, a forma com que era feita, né? Ia mensurando, né? Vendo os resultados, né? Captando os resultados, né, desses testes que ele ia fazendo. No decorrer aí do material vai ficar mais tranquilo, né? E mais nítido para todos, ok? Bom, falar um pouquinho sobre a história do Frederick Winslow Taylor, né? Vocês vão ouvir aí dentro da administração, sempre vocês vão ouvir falar sobre Taylor. Nasceu na Filadélfia, Estados Unidos, em 20 de março de 1856. Iniciou sua carreira em 1878 na empresa Mid-Valley Steel Company, né? Steel, para quem não sabe em inglês, significa aço, né? Então era uma empresa siderúrgica, uma empresa que trabalhava com aço, né, com ferro. Tem gente que chama de ferro, mas o nome correto é aço, ok? Ferro é o minério. Concluiu a faculdade de Engenharia Mecânica em 1883, no Instituto de Tecnologia Stevens, né, que é muito antiga esse instituto, né, existe até hoje, muito conceituado nos Estados Unidos. Ficou conhecido como o pai da administração científica, conforme eu mencionei ali atrás, e faleceu em 1915. Beleza? Esse é um pouquinho aí da história do Taylor, só para vocês entenderem e conhecerem um pouquinho melhor. Falar um pouco sobre a obra de Taylor, né? Naquela época, vigorava o sistema de pagamento por peça ou por tarefa, né? Os patrões tentavam ganhar o máximo na hora de fixar o valor da tarefa, porque para o patrão era mais viável, né? Ele fechar por tarefa. Eu vou te pagar, por exemplo, por dia de trabalho, né, ao invés de pagar por peça produzida. Então, para o patrão, ele tentava pagar o mínimo possível por aquela tarefa, por aquele dia ou por aquele determinado trabalho, enquanto os operários preferiam receber por peça, para poderem ganhar mais, né? Se ele fabricasse 50 num dia, ele ia ganhar X. Se ele fabricasse 80, ele ganharia Y. Se ele fabricasse 100, ele já ganharia Z. Então, para o operário, era mais viável, por mais que ele trabalhasse por mais horas, né? Se ele tivesse a fim de ganhar uma grana, de ganhar dinheiro, né? Para ele era mais interessante receber por peça. Por conta disso, os operários reduziam o ritmo de produção quando eram contratados por tarefa. Ou seja, começava a fazer corpo mole, né? E isso acabou gerando uma situação complicada entre empresários,
operários, né? Causou aí um desconforto aí entre eles por conta dessa, né, disso. Eles queriam uma coisa, os empresários queriam outra e não chegavam num consenso, né? E aí na sequência nós vamos ver, né, que como essa situação gerou um impasse entre patrões e operários, por conta disso, Taylor resolveu estudar esse problema, né? Para tentar chegar a uma solução que atendesse os dois lados, ou seja, para atender ambos, né? Negócio tem que ser bom para os dois lados. É o que a gente fala de parceria, né? Quando existe uma parceria, a parceria ela tem que ser boa para mim, mas também tem que ser boa para você, né? Ora, tem que ser boa para você, mas também tem que ser boa para mim, né? Não existe uma parceria, um relacionamento se só um lado quer ganhar, né? Os dois precisam chegar num consenso e no meio termo ali do que é bom para ambos, ok? Para os dois lados. Falar um pouquinho sobre a ORT, né? A gente já, Organização Racional do Trabalho, né? Que a partir de agora a gente pode tratar de ORT, porque vocês já sabem o que significa essa sigla. Taylor verificou que os operários aprendiam a maneira de executar as tarefas de trabalho observando os colegas, ou seja, os mais jovens, né, os que entravam mais recentes, eles iam aprendendo com os mais velhos, com as pessoas que já tinham mais experiência ou que já fazia aquilo há um certo tempo, né? Só que ele notou que isso levava a diversos métodos de fazer a mesma tarefa. Porque às vezes eu fazia de um jeito, aí um outro fulano lá ele fazia de outro jeito, aí o outro já fazia de um outro jeito, né? Então isso acabou, né, criando essa dúvida na mente do Taylor. Também utilizando instrumentos e ferramentas diferentes por cada operário, né? Então um gostava de fazer com um instrumento, o outro com outro, o outro com outro. E isso acabava deixando a coisa um pouco desorganizada, né? Com isso, ele estudou os melhores métodos e instrumentos para aperfeiçoar esse processo, né? Ou seja, ele criou, né, toda uma metodologia ali de se fazer melhor esse tipo de trabalho, de fazer, né, de montar um processo de produção que atendesse a todos e que ficasse viável para todos. Beleza? Bom, a ORT, né, baseia-se nos seguintes aspectos: análise do trabalho, estudo dos tempos, movimentos e fadiga humana, ou seja, estuda o tempo que se leva para fazer, quais movimentos e quantos movimentos aquele operário precisa fazer para determinada tarefa, né? E quando o ser humano, eles conseguiam perceber que o ser humano estava entrando em fadiga, ou seja, esgotamento, né? Porque você começa a trabalhar ali 6 horas, 8 horas, naquela época 10 horas, às vezes trabalhava até 12 horas. Chega uma hora que o ser humano, né, quem trabalha no serviço braçal, num serviço que exige muito esforço físico, sabe disso, né? Chega um ponto que você não aguenta mais, você precisa parar, né, ir embora para tua casa, se alimentar, tomar um banho, dormir, né, para poder descansar, para no outro dia você dar conta de fazer aquele trabalho, né, de continuar fazendo o trabalho, porque senão você não aguenta, né? É humanamente impossível, isso que a gente chama, né, de humanamente impossível, quando chega no limite do esgotamento, ok? Então eles estudavam tudo isso. Divisão do trabalho e especialização do operário, né? Ou seja, eles criavam divisões de trabalho e a cada divisão eles tentavam especializar aquele operário para que ele ficasse bom naquilo, né? A pessoa que fazia tal coisa, ela focava naquilo. O outro que era mais especialista em tal coisa, ele ia ter um outro foco. Então existia essa divisão. A criação de cargos, tarefas e forma de execução, né? Então eles definiam os cargos, ó, você vai ser supervisor, você vai tomar conta. Ao fulano ali, ele vai transportar as peças. Ao outro ali, ele vai cortar as peças. O outro vai parafusar as peças, né? Ah, como que você vai fazer, né? Como que isso vai ser transportado, né? Como que isso deve ser executado, furado, né, pregado, né, amarrado. Então tinha uma série de coisas ali, né, soldado, tinha uma série de situações ali produtivas, né? Ah, como que é feita essa solda, né? Como que é feita a usinagem dessa peça, né? Como que você vai usinar isso, vai dar forma para essa peça. Então tinha toda uma, né,
um método para se fazer isso, estudado por Taylor. Incentivos salariais e prêmios de produção, né? Ou seja, eles davam um incentivo ali na questão salarial, né? No que o funcionário recebia, e davam alguns prêmios também por produção para os funcionários que eram mais produtivos. Tinha também o conceito de homo econômicos, né? Que é a pessoa que toma decisões financeiras e econômicas racionais, né? E mais acertadas, ou seja, a pessoa que pensa, né? Ela para, pensa, analisa, para ela tomar a decisão mais acertada possível, né? Falando aí em termos econômicos e financeiros. As condições ambientais, né, do ambiente ali do trabalho, né, iluminação, ventilação, temperatura, tudo isso aí influencia no rendimento da pessoa. Se você trabalha num local muito quente, ou num local muito frio, né, ou num lugar que assim, não tem ventilação, né, e às vezes tem algum produto que você trabalha ali que fica um cheiro muito forte, então isso aí atrapalha. Isso faz com que caia o rendimento do operário, ok? Também a questão da padronização dos processos, né? Uma vez que eles estudavam todos esses detalhes, né? Todos esses itens, eles conseguiam criar um padrão, né? Um padrão correto de trabalho, da forma melhor, né? Com mais eficiência, né? Se desgastando menos, melhorando, né? Tudo que era possível melhorar dentro das condições que eles tinham naquela época. Então, é isso, né? A ORT ela se baseia nesses aspectos. Tudo bem? Bom, vou trazer um conceito aí, né, para vocês sobre a questão de padrão. A gente fala muito de padronização, né? Então, segundo o Chiavenato, que é um grande autor aí da área de gestão, de administração, né? Ele fala que padrão é uma unidade de medida adotada e aceita comumente como critério. A padronização é a aplicação de padrões em uma organização para obter uniformidade e redução de custos. A padronização passa a ser vital para a administração científica na melhoria de eficiência. Né? A gente veio falando de eficiência aí até agora e vamos continuar falando. A padronização conduz à simplificação na medida em que a uniformidade reduz a variabilidade e as exceções que complicam o processo produtivo. Ou seja, né, à medida que você padroniza, você simplifica o processo, né, diminui as variações, né, e isso deixa o processo muito mais fácil, né, ou seja, menos complicado. Né? Então, esse conceito é o conceito que a Venato traz para nós com relação ao padrão, a padronização nas organizações. Falar um pouquinho do primeiro período de Taylor, né, corresponde à época da publicação de seu primeiro livro, né, Shop Management, que foi em 1903, sobre as técnicas de racionalização do trabalho operário por meio do estudo de tempos e movimentos, né? Tratava-se da análise das tarefas de cada operário, observando seus movimentos e processos de trabalho para aperfeiçoá-los, né? Então, Taylor, vendo tudo isso, estudando tudo isso, trabalhando nessas empresas, né? Ele ia observando e ele ia fazendo suas anotações, escrevendo, até que ele lançou esse livro, né? Ensinando, né, as pessoas, as empresas, os empresários, as pessoas da época, como utilizar essas técnicas que ele acabou desenvolvendo ao longo do tempo, né, estudando toda essa questão dos tempos, movimentos, né, analisando as tarefas, né, de cada funcionário dentro da sua função, né, observando aqueles movimentos, o que poderia ser melhorado, né, aperfeiçoado naqueles movimentos, naquele processo como um todo, né, então isso aí contribuiu demais para essa época, né, para todos da época, as pessoas que trabalhavam na época, os empresários, né, os donos de empresas, os industriais. Então, isso aí foi muito bom naquela época. O estudo demonstrou que um operário médio, né, falando ali na média, produzia muito menos do que sua capacidade, ou seja, ele tinha a capacidade de produzir muito mais, né, porém, né, precisava de melhorias para isso e de criar condições para isso. Concluiu também que os operários mais produtivos perdiam o interesse, pois sabiam que ganhavam o mesmo que os demais. Né? Imagina você produzir 100 peças por dia, você paga por dia. O seu colega do lado produz 70.
e ele ganha a mesma coisa que você. Então isso aí vai indo, vai desmotivando a pessoa, né? A pessoa acaba ficando desinteressada, porque, pô, eu fabrico 100, meu colega fabrica 70 e a gente ganha a mesma coisa, né? Como assim? Então a pessoa queria um incentivo, ela queria um algo a mais, porque ela era mais produtiva, né? E isso fazia com que eles, né, automaticamente produzissem menos. Porque eles começavam a diminuir o ritmo também. Ah, eu não vou fabricar 100 não. O cara fabrica 70 e ganha a mesma coisa que eu. Vou diminuir o ritmo, vou trabalhar mais tranquilo. Vou fazer aí 80, né? Ou até 70, igual o cara faz, tá bom. Para que que eu vou fazer mais? Eu não vou ganhar mais nada com isso, entende? Daí a necessidade de criar condições de pagar mais ao operário que tivesse um desempenho melhor, né? Porque se um fabrica 70, um cara médio ali, vamos pegar um cara na média, fabrica 70, 80, e um cara bom fabrica 100, 120, esse cara que fabrica mais, ele merece, né? É uma questão de merecimento. Ele merece sim, né, ter um incentivo, ganhar um prêmio, ganhar algo a mais por isso, sendo que ele desenvolveu essa habilidade, ele consegue produzir com qualidade muito mais que os outros. Beleza? Isso é justo, ok? Falar um pouco sobre o conceito de eficiência. A gente veio falando muito aí da questão da eficiência, né? Também segundo o Chiavenato, a eficiência significa a correta utilização dos recursos disponíveis. E o que seriam recursos, né? Recursos são os meios de produção, né? Então, segundo ele, a eficiência significa a correta utilização dos recursos disponíveis, né? Dentro daquilo que você tem, dos meios de produção que você tem, né? Da melhor maneira aí, da forma mais correta, né? Isso, quanto, né, é a questão de fazer mais, né, com menos, gastando menos, né? Isso aí faz parte do conceito de eficiência, beleza? Falar um pouco sobre o segundo período de Taylor, né? Aqui a gente já vai para o segundo período. O primeiro período a gente viu lá, 1903. Aqui já parte para 1911, né? Já avançou um pouco, já passou um pouco de tempo aí. Corresponde à publicação de seu, né, de um outro livro, né? Chamado The Principles of Scientific Management, né? Ou seja, ali, né, seria mais ou menos aí fazendo uma tradução aí simples, né, os princípios do gerenciamento científico, né, da administração científica. Então é algo voltado aí para esse quesito, para esse tema, tá? Já isso em 1911, né? No qual demonstrou que a organização do trabalho operário deveria ser acompanhada de uma estruturação geral, né, para tornar coerente a aplicação dos seus princípios na empresa como um todo. Né? Quando a gente fala em uma estrutura geral, a gente está falando de uma organização inteira, de uma empresa inteira, né? De um processo inteiro. Né? Às vezes você entra em empresas, eu já entrei em empresas, por exemplo, que trabalhavam 2.000 funcionários, né? Tem empresas que trabalham até mais, 3.000 funcionários, então é muita gente, são muitos processos, né? São itens que saem de uma linha, entram em outra, saem de um galpão, entram em outro, sai de um processo entre outro. Então você precisa organizar toda essa estrutura para que elas se complementem, né? Para que elas se completem e esse processo não seja quebrado, né? Não seja interrompido por alguma falha. Né? Então é importante isso ser bem planejado, bem pensado, para que você consiga organizar toda essa estrutura, né, do início ao fim. Né? Lógico, aplicando alguns princípios, alguns estudos e algumas coisas que né, na época o Taylor trouxe em seus livros para colaborar, né, com as indústrias, né, com as empresas daquele período. Ok? Para Taylor, as indústrias de sua época sofriam de três males, né? Ele acabou né, observando isso aí dentro das empresas, né? Então, segundo ele, elas sofriam desses três males. Vadiagem sistemática dos operários, ou seja, os operários ficavam ali fazendo corpo mole, andando pela empresa para lá e para cá, enrolando no serviço, né, no trabalho, né? Quando fala esse termo vadiagem, quer dizer isso, né? O cara fica ali enrolando,
vai aqui, vai ali, mas no final do dia ele quase que não fez nada, né? Ou fez muito pouco, sendo que poderia fazer muito mais. Desconhecimento das rotinas de trabalho e do tempo necessário para a sua realização por parte dos gerentes, ou seja, por parte da chefia, né? Então, assim, se você tem supervisores, gerentes, diretores, pessoas de comando que desconhecem a rotina de trabalho, né, como que elas vão treinar as pessoas? Né? Como que elas vão saber se aquela pessoa ela consegue fazer aquele trabalho em meia hora ou ela vai precisar de 2 horas para fazer aquele trabalho? Né? Então, né, eles precisam conhecer, eles precisam se inteirar, eles precisam buscar informação e entender como funciona o processo para daí eles poderem cobrar. Se é um trabalho que demora meia hora para fazer, o cara demora 1 hora e meia, tem alguma coisa errada. Então, você sabendo disso, você consegue cobrar. Fala, ó, o tempo estimado desse trabalho é meia hora, né? Tudo bem, acontece um imprevisto, alguma coisa, estourando aí 40 minutos, vai, beleza? 10 minutos de tolerância? Ok, tudo bem, tá dentro do planejado. Agora, o cara levar aí 1 hora e meia para fazer um serviço que em meia hora você consegue fazer tranquilamente, aí começa a complicar a empresa, né? Por isso que ele fala dessa questão do desconhecimento por parte da chefia, né, dos gerentes. Falta de uniformidade, ou seja, o famoso padrão, que a gente viu até o conceito ali atrás, né, das técnicas e dos métodos de trabalho. Né? Então, faltava uma padronização das técnicas, né, dos métodos, né, como fazer, de qual forma, como é melhor fazer, né, como que a gente pode melhorar isso, aperfeiçoar isso. Então, faltava essa padronização também. Esses três aspectos aí, ele traz para nós aí dizendo que era um grande mal, né, que as empresas sofriam naquela época. E isso foi melhorando ao longo do tempo, né, à medida que a coisa foi evoluindo. Um cara muito importante também para essa época, a gente não pode deixar de falar dele, né, que é o Henry Ford. O Henry Ford, né, que nasceu em 1863, né, e viveu até 1947, viveu bastante. Foi o empresário norte-americano mais conhecido a colocar em prática a administração científica, né? É o Henry Ford, dono, né, dessa marca de veículos Ford, que inclusive agora, né, vai deixar de produzir veículos aqui no Brasil por uma questão econômica. A Ford está aqui no Brasil desde 1919, né, mas por conta de uma questão aí fiscal, né, com o governo, de incentivos fiscais e de recursos, ela vai deixar suas fábricas aqui do Brasil, né, vai ter que parar com a sua fabricação aqui, mas ela continua muito forte nos Estados Unidos e em diversos países aí espalhados pelo mundo. Ele começou, né, iniciou sua vida como mecânico, projetou um modelo de carro e em 1899, olha, não era nem 1900 ainda, fundou sua primeira fábrica, que logo depois foi fechada por não obter sucesso. Então ele não teve sucesso com essa primeira fábrica. Faltava alguma coisa, né? Faltava conhecimento, né? Habilidade, faltou alguma coisa ali e não deu certo. A primeira fábrica do Ford não deu certo, não rolou. Sem desanimar, ele era um cara muito, né, visionário, um cara muito esperto, né, para a época dele, era um cara que tinha, né, essa sede, ele tinha essa vontade, né, ele nasceu para isso, né, era uma coisa que ele realmente queria fazer. Ele fundou a Ford Motor Company em 1903, né? Você vê que pouco tempo depois ali ele não desanimou, ele foi para cima, ele correu atrás e conseguiu se reerguer, montou a Ford. E que, né, existe até hoje. Nós estamos em 2021, né? E a Ford existe até hoje. E ela é muito forte nos Estados Unidos. Sua intenção era popularizar a venda de automóveis, algo que até então era, né, só era possível para os milionários da época. Por quê? Porque naquela época os carros eram feitos artesanalmente, né? Eram como se fosse a produção hoje, por exemplo, de uma Ferrari, né? A Ferrari hoje, ela é vendida exclusivamente para você. O cara desenvolve um projeto para você, né? Ela vai ser feita toda, né? Quase que artesanalmente, assim, manualmente para você aquele projeto específico, né? Por isso que ela custa milhões, né, de dólares,
né? Por isso que você paga aí um absurdo, né, numa Ferrari. Por quê? Porque ela é um carro, é exclusividade, né? O cara vai fazer um projeto específico para atender a sua necessidade, o seu desejo. No caso do Ford, como era muito caro, ele queria popularizar, ele queria vender os carros com um valor acessível para as pessoas, né? Porque naquela época as pessoas não utilizavam carro, né? Veículos, automóveis. Elas tinham outros meios de locomoção, trem, né? Animais, charretes, cavalo, bonde, tinha uma série de coisas aí na época, só que não era igual hoje, que todo mundo tem um carro na garagem. E ele sempre sonhou com isso, né? A vontade dele era essa, conseguir fabricar um carro simples, barato, bom, né? Durável e que todo mundo conseguisse comprar, né? Que a maioria das pessoas conseguisse comprar. Ou seja, popularizar essa questão dos veículos, né? E isso foi muito bom, né? Para a humanidade de uma forma geral. Promoveu uma enorme inovação no século XX, né? Destacando-se pela produção em massa, que daí ele conseguiu colocar o projeto dele, né, de verdade para ser desenvolvido, né, com essa montagem aí da fábrica da Ford. Seu sistema de trabalho conseguia produzir o maior número de produtos acabados, né? Por exemplo, esse carro que a gente está enxergando aqui, ó, na foto, ele está praticamente acabado, né? Dali ele vai para o finalzinho da linha e ele já sai andando, já sai rodando, já vai estar com motor, com tudo, né? Com rodas, pintadinho, tudo certinho. Então ele conseguia produzir o maior número de produtos acabados com a maior garantia de qualidade, ou seja, né, era um carro que tinha muita qualidade, né? Principalmente para aquela época, né? Você vê pela estrutura do carro que era um carro resistente, né? Um carro forte que aguentava o tranco, né? E pelo menor custo possível, né? Então, naquela época, o menor custo possível, ele conseguiu trazer, né? Tentando fazer o mais simples possível, né? Desde que o veículo funcionasse, né? Com todas as suas condições, mas com o menor custo aí, para poder repassar para essas pessoas e poder colocar esse carro no mercado em larga escala. Em 1913, olhem para vocês verem, né? Pouco tempo depois, né? Aqui, voltar um pouquinho, ó. Montou a Ford em 1903. 10 anos depois, ele já fabricava 800 carros por dia. Imaginem, né? Ele já conseguiu criar um sistema produtivo, né? Que 10 anos depois ele já produzia 800 veículos por dia, né? E em 1926, avançando mais um pouco na história do Ford, ele já era proprietário de 88 fábricas espalhadas pelo mundo, inclusive o Brasil, né? Que a do Brasil veio em 1919. Olhem para vocês verem como que era um cara visionário, era um cara esperto, um cara ligeiro, né? Um cara à frente do seu tempo. E com essas 88 fábricas em 1926, ele já atingia a marca aí de 2 milhões de veículos por ano. Um cara que partiu do nada, né? Montou uma primeira empresa que não deu certo, teve que fechar. Aí montou uma segunda empresa, arriscou, meteu a cara, né? Anos depois, aí, poucos anos depois, até eu diria, já estava aí com a marca de 2 milhões de veículos. E isso foi um grande salto, né? Para o mundo de uma forma geral, né? Para todos os países do mundo, porque todo mundo, né, poderia ter a oportunidade de ter um veículo por um preço acessível, né? Então foi muito bom mesmo. Isso foi algo que mudou assim a humanidade naquela época, né? Por mais que eles não tinham tecnologia, não tinha tanta tecnologia igual hoje, né? Hoje a gente tem muita tecnologia até, mas você vê que o Ford ele conseguiu realmente dar um salto, né, tecnológico para o seu tempo, para a sua época, né, tanto para os Estados Unidos como para o mundo, né, para toda a humanidade aí de uma forma geral, ok? Então tem um vídeo bacana, né, daquele nosso professor lá que a gente gosta de assistir. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só localizar aqui o vídeo. Vou colocar para rolar. Torno aí de 14 minutos. Vamos assistir juntos. E daqui a pouco, né, retornamos aí para bater um papo final. Beleza?
galera ligada aqui no Geo Brasil, professor Rodrigo Rodrigues. Essas são as nossas redes sociais. Que felicidade ter você aqui no canal Geo Brasil, tá? Ó, para início de conversa, já chegando mesmo, larga aquele like maravilhoso aqui. Aproveita e faz o seguinte, para você ter sempre essa proximidade e saber que o conteúdo está chegando, se inscreve no canal, curte, né? Já falei, compartilha, pega também esse link aqui, ó, e envia nos grupos que você tem e fala, gente, esse canal aqui é topzera master, é topperson, você precisa conhecer, tá? Assim, você ajuda o canal a crescer ainda mais, tá? Muito obrigado por essa parceria, essa confiança, e faz o seguinte, dá um confere aqui na descrição do vídeo, lá, logicamente, você vai encontrar a plataforma de ensino Geo Brasil Enem, é isso mesmo. Enem Geo Brasil, você precisa conhecer. Clica, dá um confere que eu tenho certeza que a geografia... Você achou que você não ia me ver de novo? Nunca mais vai ser um problema na tua vida, tá? Bom, também temos o nosso curso de aprendizagem chamado Neocórtex. Clica aqui, tem 6 aulas gratuitas, liberadas para você conhecer o curso. E se você achar que vale a pena, mas só se você achar, pega ele para você, tá bom? Bom, o assunto de hoje, gente, é esse daqui, ó. Olha para cá. Taylorismo e, logicamente, Fordismo. Henry Ford e Frederick Taylor. Frederico, o Fred Taylor, tá? Eu chego pra cá, promoção só os com Jackson. Solta Gente, aqui é good vibes. Poxa, você acha mesmo que eu estou de calça jeans e tênis? Daqui a pouco você quer que eu use uma gravata? Bermudinha, aquela bermuda de dar uma corridinha, de ficar em casa tranquilão? É isso daqui, tá? Bom, foca no que é importante agora, tá? Taylorismo e Fordismo. Já vamos começar jogando um de cada lado, tá? Mas não na ideia de tentar rivalizar os dois. Esquece essa bobeira, tá? Eles eram brothers, tá? Brothers. Produção, por favor, vamos colocar aqui esse rostito maravilhosito. O meu, não, de Fred. Fred Taylor. Produção, olha só, olha para ele, olha bem para cá, tá? Bom, Frederick Taylor, esse senhor aqui, ele era um grande engenheiro. Na verdade, ele é até conhecido como pai da administração científica, tá? Foi? Olhou bem pro rostinho dele? Show, tchau, chega pra cá. Bom, esse cara, ele tinha uma inquietação dentro do coração dele. Sou eu fazendo. Dá pra pegar isso? Dá, né? Vai. Ele tinha uma inquietação dentro do coração dele que era o seguinte, cara, que foi? Eu tô pilhado. Qual foi, Taylor? Fala, cara. Pô, eu queria desenvolver uma metodologia capaz de produzir mais em menos tempo. Eu queria otimizar a produção, sabe? Imagina a gente conseguir criar um meio para as indústrias, engenheiro, tá? Para as indústrias conseguir produzir mais em menos tempo. Cara, foi? Pô, tô pilhado. Clique aqui para comprar com frete grátis a partir de R$ 99,00. Pilhado. Estou muito animado com isso. Sério, eu tô uma pilha de nervos. Cara, eu vou rabiscar alguma coisa. Eu vou desenvolver uma metodologia. Imagina, essa metodologia sendo aplicada. Cara, que foi? Nós já vivenciamos a segunda revolução industrial. Cara, que foi? A produção não para de aumentar. Imagina se a gente pudesse criar uma metodologia, um sistema, cara, ia ser sinistro. Olha a inquietação dele. E ele vai estruturar uma forma, uma metodologia, um conjunto de ideias para você fazer o quê? Aplicar na sua indústria e conseguir de fato, otimizar a sua produção. Belezinha? Mole, top de bonito. Olha só, o que ele defendia então dentro de uma indústria, Rodrigo? O controle de tempo. É isso mesmo. O funcionário não pode ficar. Ai, que foi pro pegue. Passa pra ele. Final de semana. Pô, final de semana foi bom, né?
Olha só, tempo é dinheiro, time it's money, tá? Tempo é dinheiro. Então eu não podia deixar o trabalhador ficar solto, né? Pegando aqui, entrega essa caneta para ali. Não, eu tinha que controlar a produção e o tempo. Olha só, tem tanto tempo para a gente realizar determinada tarefa. Vamos agilizar que eu não estou de bobeira não, bora? Tá? Então, controlar o tempo da produção, logicamente, controlar o tempo dos funcionários que estavam produzindo nas indústrias, beleza? Bom, ele defendia também a hierarquia separando, na qual ele vai falar assim, ó, existe quem é pago para pensar e existe quem é pago para executar. Engenheiros, gerentes, diretores e o operário, tá? Há uma divisão dessa hierarquia. Eles não podem conviver nos mesmos ambientes. Separa tudo, logicamente, a valorização salarial e social dentro da empresa acontecia só no topo da hierarquia, não na base, tá? Ele defendia isso. Outra coisa que ele defendia, o Taylor, tá? Era etapas de produção. Não pode o mesmo operário, o mesmo trabalhador, dar conta de todas as etapas de produção. Não, isso não pode, demora muito, você está doido? Ah, imagina que, vou pegar esse exemplo dessa caneta. Imagina que eu sou o responsável em montar essa caneta. Aí eu vou lá, pego a tampinha da caneta, aí eu encaixo a tampinha na caneta, aí eu pego, coloco a carga da caneta, aí eu pego e coloco isso daqui que trava a caneta. Tá? Pronto, uma caneta, passo para o outro. Não, gente, isso daqui demora demais. Uma mesma pessoa, controlando, só ela, fazendo toda a etapa de produção sozinha, isso vai demorar muito. E o que eu quero é justamente o quê? O contrário. Então, olha só, você fala, você fica responsável por pegar a tampinha na caneta e passar para ele, tá? E eu, olha, você fica responsável por pegar a carga na caneta, receber a tampinha e encaixar, manda. Opa, peguei, tá? E você? Olha, você fica e você fica responsável e pegar ela aqui, encaixar a tampinha de trás e rodar. Deixa comigo, toma. Opa, pronto. E você? Olha, você coloca ela dentro da caixinha, toma. Coloca dentro da caixinha. Se cada um focar na sua etapa de produção, o processo produtivo vai ser muito mais rápido, mais intenso. Eu vou produzir mais. Tempo. Então Taylor foi um grande estudioso, o cara que sabe quem é. Ele era o empresário de Rockefeller, J.D. Rockefeller. Em inglês que a gente não sabe a letra, qual música é? Sabe? É isso. Volta. Olha só, então temos aqui, ó, o Henry Ford. Ele vai fundar a marca, Ford, olha só, a marca Ford Carros, que temos até hoje, a principal marca automobilística aí daquele momento, beleza? Bom, tchau. Presta atenção no seguinte, o Ford, ele tem um objetivo diferente do Taylor. A ideia dele é a produção em massa, não esquece. Aparece bastante em concursos, em provas, em tudo que cai Fordismo. O Fordismo tinha o intuito de produzir em larga escala. É a superprodução. Beleza? Logicamente, a superprodução e a metodologia, melhor ainda, o modelo de produção criado por Henry Ford vai entrar em colapso na crise de 29. Olha esse card aqui, crise de 29, você precisa conhecer também, que está tudo muito amarradinho aqui no Geo Brasil, tá? Gente, então olha só, Henry Ford, empresário automobilístico que criou a marca Ford de carros. O objetivo, produzir em massa, porque ele acreditava que a venda seria em massa. E esse modelo, essa forma de produzir foi espalhado pelo mundo todo, tá? E basicamente foi a forma principal de produzir adotada pelas indústrias até a década de 70, quando chegou um tal de toyotismo, uma galerinha lá do Japão, que tira uma japonesa, um negócio assim,
Japonês é sinistro mesmo. Deixa, tá? Bom, ele vai se apropriar das ideias de Taylor, dar uma incrementada e criar a sua forma de produzir. De novo, Ford vai se apropriar das principais ideias que Taylor rabiscou, vai dar uma incrementada, colocar a ideia dele e vai aplicar na sua fábrica. Legal? Um rabisca a ideia, outro pega, pô, legal, ele tá de bobeira não, pô, isso daqui eu gostei, pô, isso daqui não vai dar pra usar não. Isso daqui é útil, hein, pô, eu acho que se eu pegar isso daqui e fizer assim, vai ficar melhor ainda. Pô, vou pegar isso tudo aqui, vou levar lá pra minha indústria, vou aplicar e sucesso aí, pô, arrebentei a boca do balão, tá ligado? Bom, foi basicamente isso. E o que é marcante para o Henry Ford é a linha de montagem. Produção, linha de montagem aqui da fábrica Ford. Olha só, a linha de montagem. Agora você ficava paradinho, né? Tem também a esteira rolante, a esteira de montagem. Você ficava paradinho e o carrinho vinha aqui, ó. Você colocava uma pecinha. Passava aqui, você colocava outra pecinha. Passava aqui, você colocava outra pecinha maravilhosa, tá? A mão de obra era altamente especializada. Especializada em quê? Olha só. Qual é a tua função na empresa? Ah, eu estou aqui há 30 anos. Fazendo o quê? Colocando o farol direito do carro modelo Ford T. O que mais você faz? Não, gente... Actimel, um pequeno passo para a sua rotina, um grande passo para ajudar sua imunidade. Nova cápsula Elseve Reparação Total 5. 1 minuto que repara como 1 hora de máscara de salão. Coloca, isso mesmo. E você? Eu coloco a porta esquerda. Sério? E você? Eu sou o responsável em colocar a roda de trás. Americano, né? Falei inglês agora, depois tu bota um SAP aqui pra galera entender. Mas era isso, a especialização da mão de obra. Basicamente também a gente pode falar da alienação do trabalhador, beleza? Movimentos repetitivos, logicamente, trazendo a ideia de que o trabalhador é um alienado. Você não precisa ter MBA, pós-doutorado, para apertar um parafuso. Bom, seguindo, a produção também era homogênea. Ele acreditava que o carro Ford T da cor preta iria ser muito mais rápido secar a tinta, por isso vamos fazer preto, tá? Então você podia ter qualquer carro da Ford, portanto ia ficar mais rápido, tá? E aí você tem esse modelo de carro, o Ford T, olha só, pretinho, né? Maravilha, durante muito tempo, até a gente começar a pensar em flexibilizar a produção e dar mais personalidade a ela, tá? Muito obrigado. Bom, e o Ford, assim, em toda essa produção, vai criar a sua forma de construir automóveis. Bom, isso vai espalhar, né? Essa forma, esse pensamento vai ser espalhado pelo mundo afora, lógico, dentro do sistema capitalista, e logicamente vai ser um grande sucesso. A crise de 29 vai impactar em muito, porque a ideia é superprodução, então tem uma ideia de estoque. A partir do momento que ninguém consome, o preço cai. O Ford vai sobreviver a essa crise, tá? Fica atento também a essa aula aqui, ó, keynesianismo, que é muito importante, e tá tudo amarradinho, tá? Vai ser importante para você. Fica ligado? E assim nós teremos a recuperação do modelo Fordista, ele vai seguir até a década de 70. E aí, meu amigo, é hora de repensar o mundo, tá? Se você quer ter uma noção do que aconteceu ali, já em meados do século XX, clica aqui. Oi? É isso mesmo. Terceira Revolução Industrial vai ser importante para você. Bom, respira. Foi a diferença entre Taylor e Ford? Entendeu quem é Taylor e quem é Ford? O objetivo de cada um? Entendeu a parceria? Brother? Together? Brother, ei brother, tá ligado? Nem assim inglês, né? Inglês. Depois tu pesquisa aí, tá? Bom, é isso. Respira. Foi, boi. Que eu falei boi? Queria falar foi. Galera, que felicidade ter você aqui. Muito obrigado. Larga esse like, espalha para todo mundo. O Geo Brasil está aqui para você aprender de uma forma diferenciada, leve, divertida, aquele conteúdo de qualidade, ó, diretamente para você, pro fundo do teu coraçãozinho. Produção, solta um reggaezinho. Eu vou um reggae aqui, ó. Legal. Vamos lá, deixa eu só tentar voltar aqui para a nossa reunião.
Ingressar novamente aqui, ok. Bom, pessoal, por hoje, né, nós encerramos aí. Acho que deu para a gente entender bastante sobre a questão aí, né, dessa teoria da administração. Nas nossas próximas aulas, né, nós vamos falar de outras teorias, né, vamos avançar no nosso conhecimento, nos assuntos, né. Se cuidem, uma boa semana para todos, um bom final de semana, e aí nos vemos aí na nossa próxima aula, ok? Vou parar a gravação aqui e um abraço a todos.